Respostas a dúvidas sobre a ressurreição. Comentário de Mário Persona. Alguns versículos aqui, às vezes costumam trazer dificuldade para alguns irmãos. Por exemplo, o versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aí, quando nós dizemos que o Senhor está em carne e ossos no céu, existe um homem no céu agora, ressuscitado em carne e ossos, logo a pessoa vem com esse versículo, mas aí diz que carne e sangue não pode, né? Não podem herdar o reino de Deus. Sim, carne e sangue não, mas carne e ossos sim, porque o Senhor está no céu em carne e ossos. Quando ele ressuscita, ele fala para os seus discípulos não terem medo, e inclusive tocarem nele, porque ele fala que, vejam que eu não sou um fantasma, mais ou menos isso que ele diz, mas eu tenho carne e ossos. Ou seja, eu sou um ser humano completo, mas ele não tinha o sangue, porque o sangue foi derramado na cruz. Então não há nenhuma contradição no fato de hoje existir um homem no céu, se nós entendermos que esse homem está em carne e ossos, e não em carne e sangue. Outra dificuldade, às vezes, é quando ele fala aqui no versículo 52 de 1 Coríntios 15, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Muitos confundem a última trombeta com a sétima trombeta dos anjos, lá de Apocalipse, eu não sei se é capítulo 16, se não me engano, tem a sétima trombeta, tem os 7 anjos, cada um toca a sua trombeta, e acontecem coisas quando eles tocam a trombeta. E lá em 1 Tessalonicenses também fala da trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, não é? Então a pessoa confunde, fala, mas espera aí, então a última trombeta é a trombeta do anjo de Apocalipse, então ela vai ser soada só depois, ou alguma coisa assim. Não. A última trombeta de que fala aqui é aquela da chamada para ressuscitar dos mortos que morreram em Cristo, dos salvos que morreram. Eles são acordados, vamos chamar assim, com a última trombeta. Mas a trombeta lá de Apocalipse, essa trombeta aqui é a mesma de 1 Tessalonicenses 4:16, que diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa trombeta de Deus é aquela que nós estamos aguardando para os que já partiram dessa terra na fé, para os que partiram crendo em Cristo. E em seguida a essa última trombeta vem o arrebatamento, em seguida apenas por questão de ordem, não de tempo, né? Não vai haver meia hora de uma coisa e outra, por questão de ordem. Primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão, depois nós os vivos seremos transformados e subiremos para estar com ele nos ares. Agora, lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então essa 7ª trombeta é uma trombeta de anjo, não é a trombeta de Deus. A trombeta de Deus será tocada, ou cronologicamente aqui, já terá sido tocada pelo menos 7 anos antes. Quando essa 7ª trombeta do anjo é tocada, já se passaram 7 anos aproximadamente, desde que houve a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento, até essa 7ª trombeta, que é a trombeta de anjo, não é a trombeta de Deus, porque a trombeta de Deus é para a ressurreição dos que morreram em Cristo, mas a trombeta do 7º anjo
é para declarar que os reinos de Cristo voltaram para ele. Estão agora debaixo dele, que aqui fala então, no versículo 15 de Apocalipse 11, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Essa aqui é a trombeta que vai mostrar que agora Cristo está estabelecendo o seu reino na terra. Ele fará isso depois dos 7 anos de tribulação, do princípio das dores, mais a grande tribulação, quando ele vem então estabelecer o seu reino na terra, começando por Israel, ali no Monte das Oliveiras. Então, essa dúvida, muitos me escrevem e falam: mas você falou que a trombeta de Deus ainda vai soar e que vai ressuscitar. Não, tem que entender as coisas. Trombeta de Deus é uma coisa. 7 anos depois, a trombeta do 7º anjo. É diferente. Outra coisa que às vezes confunde é a pessoa leu nos evangelhos que o Senhor não deixou, o Senhor ressuscitado, não deixou Maria Madalena tocá-lo, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Em João, capítulo 20, versículo 17, ele aqui já ressuscitou, Maria vai ao túmulo esperar por ele ou encontrá-lo. Na verdade, ela não foi para encontrá-lo, ela foi para levar as ervas e as flores, ou não sei o quê, para o seu sepultamento, ou para adorá-lo ali no seu sepulcro. Mas em João capítulo 20, versículo 17, disse-lhe Jesus: não me detenhas, ou não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas quando nós vamos para Mateus 28, versículo 9, nós encontramos algo diferente. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Tem uma incoerência aqui na Bíblia. Para Maria Madalena, não me toques, ou não me detenhas, mas para as duas, para as mulheres, elas podem abraçar os seus pés. E até mesmo quando ele aparece para Tomé, logo com a sua ressurreição recente, em João 20, versículo 27, ele diz assim: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Bom, é importante entender o caráter de cada evangelho, para entendermos essas coisas, essas diferenças que existem. Se eu vou a um zoológico, quando eu volto do zoológico, eu vou contar para os meus filhos, para as crianças, né, que já não são mais crianças, os meus filhos, mas eu vou contar para as crianças que eu vi o leão, que o leão faz uau, que eu vi a girafa, que ela tinha o pescoço comprido, que eu vi isso, que eu vi aquilo. Eu vou falar dos animais, meus filhos. Mas se eu for fazer uma consultoria, uma palestra sobre negócios, eu vou contar para a minha audiência que eu fui ao zoológico e eu vi como que é feito o atendimento ao cliente, como que os funcionários se comportam, como são os uniformes dos funcionários. É outra conversa. Eles não estão interessados em saber que a girafa tem o pescoço comprido, eles já sabem disso. Mas eu vou falar dentro de um contexto diferente, que é adequado àquela audiência. Então, às vezes, nós vamos ter que encontrar nos evangelhos, em especial nos evangelhos, coisas que parecem incongruências, parecem contradizer uma a outra. E é o caso de Maria Madalena não poder tocar em Jesus, mas as duas Marias poderem abraçar os seus pés, ou o Tomé colocar a mão na sua ferida, no seu lado. É porque os evangelhos tratam de contextos diferentes. Pense, por exemplo, no relacionamento dos judeus com o seu Messias. E o Evangelho de Mateus
ele é cheio disso, porque ele foi escrito para os judeus, ele foi escrito em aramaico, ou hebraico, como dizem alguns, ou grego, como dizem outros, mas de qualquer maneira, ele foi escrito visando o público judeu. Ali você tem a genealogia de Cristo vindo desde de Davi, já em Lucas, que é um evangelho que mostra Cristo como homem, a genealogia dele vem de Adão. Já em Marcos, nem genealogia ele tem, porque ele vai mostrar o Senhor Jesus como um servo, e servo não tem genealogia. Ninguém quer saber quem foi o avô do escravo. E em João, a sua genealogia vem do infinito. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então é uma genealogia que começa no infinito, na eternidade, porque João mostra Jesus como Deus. Então, para cada evangelho existe um contexto, existe uma maneira diferente de expressar a verdade. Quando é Mateus, que é direcionado aos judeus, nós entendemos que foram 2 anjos que anunciaram às mulheres que Jesus havia ressuscitado. E está bem de acordo com o fato de os anjos terem sido enviados para Israel. E serem os anjos que, inclusive, foi através de anjos que o Senhor deu a lei a Israel. Lá em Atos 7, 53, está assim: vós que recebesses a lei por ordenação dos anjos e não aguardasses, porque Deus interagia com Israel por meio de anjos. Claro que algumas vezes ele interagiu pessoalmente, o Senhor interagiu pessoalmente, em pessoa com indivíduos, né? Mas em termos proféticos e da relação que o Senhor tem com o seu povo, ele interage por meio de anjos com Israel. Com a igreja, não. Embora em alguns eventos nós encontramos em Atos, anjos tinham aparecido lá ou nos evangelhos, né, para anunciar para Maria, mas ali tudo tem a ver com o reino e com o rei. Mas depois é o próprio Senhor quem aparece a Saulo, por exemplo. Não é um anjo, é o próprio Senhor. É o Senhor que aparece outras vezes também, e Saulo vai ao terceiro céu e receber do Senhor palavras inefáveis. Então, é um relacionamento diferente que existe do Senhor com a igreja e de anjos com Israel. Por isso que hoje um cristão não fica orando a anjos ou esperando aparecer um anjo para fazer alguma coisa. Eu falei isso para uma pessoa e a pessoa falou assim: mas lá no Salmo 91, eu acho que é o Salmo 91, os anjos se acampam em redor dos que o temem, alguma coisa assim. Deixa eu achar lá. Salmo 91. 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então nós vemos que a ordem parte do Senhor aos anjos. Então não é iniciativa dos anjos. É esse o ponto que eu queria trazer. Mas voltando lá então ao que eu estava falando, das mulheres. Então, para Israel são 2 mulheres que testemunham a ressurreição do Senhor. Para o cristão individualmente, é uma mulher. E aí tem a questão também da maneira como o Senhor se revela a ela e fala para ela não tocá-lo. Porque se quando o Senhor vier ao mundo e descer aqui para reinar, os judeus irão efetivamente vê-lo e tudo mais, e ter um relacionamento com ele, agora como rei, mas para o indivíduo, lá em João, o Senhor fala de maneira diferente, né? Não me detenhas ou não me toques, porque ali ele está numa configuração, vamos dizer assim, de quem já ressuscitou, ele está ressuscitado. E a maneira como nós devemos conhecer o Senhor e nos relacionar ao Senhor é com ele ressuscitado, ressurreto. Não como um rei vindo à terra reinar.
Nós não estamos esperando pelo Rei Jesus. Muitos falam assim, meu rei, Jesus meu rei e tal. Não, isso não é certo. Porque a esperança do cristão é pelo Senhor Jesus, mas agora vindo no seu caráter de ressurreto, não para reinar. Nós sabemos que ele vai reinar depois, mas não é esse o relacionamento pessoal do crente com o Senhor. Então, para Maria individualmente, ela ainda tinha que esperar a glorificação do Senhor. Ele estava ressuscitado, sim, mas ele seria glorificado, ele iria subir ao céu, ele iria para a presença do seu Pai. Então, essas nuances, né, são interessantes. Se alguém depois quiser pesquisar na internet, eu escrevi um artigo sobre isso, tem um vídeo também, porque Jesus não deixa Maria Madalena tocá-lo. Esse é o título. Porque Jesus não deixa Maria Madalena tocá-lo. Lá tem mais detalhes que eu nem me lembrei de falar aqui. Mas deixa bem clara essa distinção. Porque alguns puderam tocar e porque outros não puderam tocar. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.